Estamos juntos mais uma vez para lermos o livro Voltei, do irmão Jacó, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Em pleno transe. Amparado a Marta, intentei proclamar o júbilo que me dominava, fazendo-me ouvido em alta voz. Todavia, os membros jaziam inteiriçados e os órgãos da fala em descontrole. Não tinha perfeito conhecimento da posição em que os familiares se moviam. Meus olhos demoravam-se perturbados, sensação de esmagamento percorria-me todo. No entanto, que pedir além daquela infinita aventura que o devotamento filial me proporcionava? Tentei alinhar ideias a fim de agradecer a intervenção da filha querida, contudo, não consegui. Percebendo minhas dificuldades, Marta afagou-me a fronte e falou: Meiga, os nossos benfeitores desatam os últimos elos. Enquanto isso, façamos nossa oração. O Salmo 23. Não me seria possível, naqueles minutos, enfileirar pensamentos e muito menos enunciar qualquer frase. Tinha a respiração opressa, como nos derradeiros dias de luta no corpo físico. Com alegria, no entanto, via a filha elevar-se no alto, repetindo em voz pausada e comovedora as expressões do Salmo 23, ampliando-lhe o sentido. Ó Senhor, é nosso pastor, nada nos faltará. Deitamo-nos faz em refúgio e de esperança, guia-nos suavemente a águas do repouso. Refrigera-nos a alma, conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque ele está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Prepara-nos mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida e habitaremos na sua casa divina por longo tempo. Assim seja. À medida que sua voz pronunciava o texto antigo, multiplicando-me as lágrimas abundantes e espontâneas, dores cruéis me assaltavam a região torácica. Vim saber mais tarde que aqueles sofrimentos provinham da extração de resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam a zona do coração. Lembro que essas mensagens vieram na forma de cartas curtas, por isso as vemos fracionadas. Continuando, o título desta é Recebendo Socorro. Finda a prece que ouvi sob indizível angústia, percebendo a manifesta intenção da filha, que assim procedia buscando isolar-me o pensamento da intervenção a que me achava submetido. Notei que as dores se faziam menos rudes. Ela permaneceu amorosamente inclinada para mim por mais de 1 hora. Silêncio. Temia falar, provocando fenômenos desagradáveis, e, ao que me pareceu, Marta me partilhava os receios. Um momento chegou, entretanto, no qual a respiração se fez equilibrada e verifiquei que o coração me batia uniforme e regular no peito. Através do olhar, supliquei à filha, sem palavras, reforçasse o socorro que minha situação estava exigindo. Via-a movimentar cuidadosamente o braço direito e, em seguida, passar a destra repentinamente sobre a minha cabeça exausta. Reparei que me aplicava força espiritual que eu ainda não podia compreender. Mais alguns minutos decorridos e percebi que o poder de orar me felicitava de novo. Encadeava os pensamentos sem maiores dificuldades e na convicção de que
Poderia tentar a prece com êxito, improvisei sincera súplica. O trabalho foi bem sucedido. A harmonia geral começou a refazer-me, embora a fraqueza extrema que me possuía. Notei que de Marta para mim vinham fagulhas minúsculas de luz, em porção imensa, a envolverem-me todo, ao passo que me via agora cercado de atmosfera fracamente iluminada em tom de laranja. A respiração processava-se normalmente. A carência de ar desaparecera. Meus pulmões revelaram-se robustecidos, como por encanto. E tanto bem me faziam as inalações prolongadas de oxigênio que tive a impressão de aurir alimento invisível do ar leve e puro. Restabelecendo-se-me a força orgânica, fortificava-se a potência visual. A claridade alaranjada que me revestia casava-se à luz comum. A melhora experimentada, porém, não ia a ponto de restaurar minha disposição de falar. O abatimento era ainda insuperável. Assombrado, vi-me em duplicata. Eu, que tanta vez exortava os desencarnados a contemplarem os despojos de que se faziam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Fitei minha filha com suplicante humildade, imitando o gesto da criança medrosa. Encontrava-me prostrado, vencido. Não me assistia qualquer razão de revolta. Contudo, se possível, desejaria afastar-me. A contemplação do corpo imóvel, não obstante aguçar-me o propósito de observar e aprender, era-me aflitiva. O cadáver perturbava-me com as sugestões da morte e impunha reflexão desagradável e amarga. À distância dele, provavelmente, a ideia de vida e eternidade prevaleceria dentro de mim. Marta entendeu o que eu não podia dizer, fez-se mais terna e explicou-me. Tenha calma, papai. Os laços não se desfizeram totalmente. Precisamos paciência por mais algumas horas. Exposição difícil. Alongando o raio de meu olhar, verifiquei a existência de prateado fio, ligando-me de novo o organismo à cabeça imobilizada. Torturante emoção apossou-se de mim. Eu seria o cadáver ou o cadáver seria eu? Por intermédio de que a boca pretendia falar? Da qual se fechara no corpo ou da que me servia agora? Através de que ouvidos assinalava as palavras de Marta? Intentando ver pelos olhos mortos, senti-me atirado novamente a espesso nevoeiro. Assustado, soergui-me mentalmente. Aquele grilhão tênue, a unir-me nos despojos, era bem um fio de forças vivas, jungindo-me à matéria densa, semelhando-se ao cordão umbilical que liga o nasciturno ao seio feminino. Fitando então o corpo repousado e inerte, simbolizando o templo materno ao meu ser que ressurgia na espiritualidade, recordei certamente, inspirado pelos amigos que ali me socorriam, a enormidade dos meus débitos para com a carcaça que me retivera no planeta por extensos e abençoados anos. Devia-lhe a cooperação precioso amontoado de conhecimentos. Cabia-me vencer o mal-estar e a repugnância. Tranquilizei-me. Comecei a considerar o corpo, mirrado e frio, como um valioso companheiro, do qual me afastaria em definitivo. Enquanto perdurou a nossa entrosagem, beneficiara-me do contato na luta humana. Junto dele, recolhera bênçãos inextinguíveis. Sem ele, por que processos continuariam um aprendizado? Fixei-o, enternecido, mas aumentando o meu interesse pela organização da carne imóvel, incapaz de separar emoções e selecioná-las, afundei-me nas impressões de angústia. Minhas energias pareciam transferir-se aceleradamente ao inventório abandonado. Insuportável constrangimento martirizava-me. Percebi os conflitos da carne desgovernada.
A diferença apresentada pelos órgãos impunham-me terrível desagrado. Registrando minhas dificuldades, Marta informou bondosamente. Lembre-se, paizinho, da necessidade de concentração na prece. Não divague, esqueça a experiência que terminou, sustentando a mente em oração. A custo, retornei a mim mesmo e me mantive no recolhimento necessário. Meu objetivo agora era não pensar. Avançava-se no futuro, estranhas vertigens me assediavam. Se me demorava analisando o veículo físico, vigoroso e inesperado impulso me reconduzia para ele. Que fazer de mim quando reduzido a minúsculo ponto sensível entre duas esferas? Aquietei-me e orei. Aproveitando o término desta mensagem, vamos dar uma comentada no assunto. Já em vários livros, desde André Luiz, aprendemos que é preciso se afastar, no mínimo mentalmente, dos despojos que deixamos. Eles já não nos servem mais. Devemos nos aquietar e pensar no futuro, esse sim, verdadeiro, não é? Dessa forma, diminuímos muito as inquietações, as dores, as sensações negativas que a carne física nos traz. Próxima carta. Entre amigos espirituais. Rogando a Jesus me auxiliasse a encontrar o melhor caminho, observei que a minha capacidade visual se dilatava. Curiosos fenômenos de ótica afetavam-me a retina hesitante. Alterar-se minha noção de perspectiva. A imagem do ambiente parecia penetrar-me. Objetos e lugares permaneciam dentro de mim ou jaziam em derredor? Dentro de semelhante indecisão, divisei duas figuras ladeado à filha dedicada. Centralizei quanto possível o propósito de ver, mais exatamente, e tive o esforço compensado. Ambos os presentes se destacaram nítidos. Que alegria me banhou o ser. Num deles, identifiquei sem obstáculos o venerável Bezerra de Menezes, e no outro adivinhei o benemérito irmão Andrade. Pelo sorriso de compreensão que me endereçaram, reconheci que os dois me haviam notado a surpresa indescritível. Todavia, meu júbilo do primeiro instante foi substituído pela timidez. Enquanto nos debatemos na lida material, quase nunca nos recordamos de que somos seguidos pelo testemunho do plano espiritual, nos mínimos atos da existência. Falamos com referência aos espíritos com a desenvoltura das crianças que se reportam aos pais a propósito de insignificantes brinquedos. Senti-me repentinamente envergonhado. Quantos sacrifícios exigiram daqueles abnegados amigos? Apesar do natural acanhamento que a presença deles me infligia, tudo fiz por levantar-me de modo a recebê-los com a veneração que mereciam. Tentei, porém, debalde erguer-me. Percebendo minhas intenções, abeiraram-se de mim. Cumprimentaram-me com palavras confortadoras e boas-vindas. Com gentilezas, explicou-me Bezerra que o processo liberatório corria normal, que não me preocupasse com as delongas, porque a existência que eu desfrutara fora dilatada e ativa. Não era possível, disse bondoso, efetuar a separação de organismo espiritual com maior rapidez. Esclareceu também que o ambiente doméstico estava impregnado de certas substâncias que classificou por fluidos gravitantes, desfavorecendo-me a libertação. Mais tarde vim a perceber que os objetos de nosso uso pessoal emitem radiações que se casam às nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem. Vejam só, meus amigos, que lição importantíssima. E nós, como somos, temos apego aos pequenos objetos que nos acompanham durante a vida física? Aquele relógio, aquele prato, aquela veste.
não é verdade? Aquele sapato tão bonito, o meu carro. Será que nós nos importamos com essas coisas? Pois devemos ter sempre desprendimento desses objetos, de qualquer coisa, para que possamos ter uma libertação mais fácil, não é? Continuando. Após instruir-me, Benévolo recomendou-me Bezerra esquecesse o retraimento em que me refugiava, confiando-me os pensamentos mais elevados, de maneira a colaborar com ele para que me subtraísse do decúbito torsal, para que ele pudesse se levantar. Estava deitado até agora. Pus-me a refletir na infinita bondade de Jesus, enquanto o dedicado amigo me aplicava passes, projetando sobre mim, com as mãos dadivosas, abundantes jatos de luz. Ao término da operação, acentuara-se minha resistência. A rigor, não pude levantar-me nem falar. Ambos os benfeitores, porém, seguidos de Marta, que nos observava com visíveis mostras de contentamento, retiraram-me do leito, determinando que me amparasse a eles para uma jornada de repouso. É necessário sair de algum modo, acentuou Bezerra em tom grave. Conduzo-lhe-emos à praia. As vibrações marítimas serão portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Vemos mais uma vez a referência ao mar, que nos traz bom refazimento, seja para os encarnados ou os desencarnados. Quem tem essa possibilidade, que aproveite. Abracei-me aos devotados obreiros da caridade com esforço, e não obstante verificar que o derradeiro laço ainda me atava às vísceras em descontrole, afastei-me da zona doméstica, reparando que eu era por eles rapidamente conduzido à beira-mar. Terminamos mais um grupo de mensagens que o Frederico Figner, com o nome neste livro de Irmão Jacó, nos trouxe com tantos ensinamentos. Ele, que solicitou entender todo o processo de desencarne, nos narra aqui detalhadamente todas essas situações. Por isso que para a maioria de nós, o sono nesse momento é benéfico. Não vivenciamos todas essas tribulações. Um abraço a todos, eu os espero no próximo capítulo.